Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Hoje pela manhã nós ouvimos o Senhor falar conosco em Efésios capítulo 4, versículo 11, especialmente a parte final desse versículo acerca dos dons que Deus entrega à sua igreja, já concedeu à sua igreja, e o último dom ali mencionado do pastor mestre, recebendo assim um destaque com relação à sua permanência na igreja em nossos dias. Agora à noite ouviremos o Senhor falar conosco, demonstrando um exemplo disso, de como Deus levanta homens para proclamar a sua palavra com fidelidade, e como é esta palavra pregada, a pregação fiel da palavra, que conduz a igreja, que rege a igreja. Neemias 8, do versículo 1 ao versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Meus irmãos, imagine a seguinte cena: um carro sem o seu volante, ou então um avião sem o seu manche. Eu pergunto a você teria coragem de entrar nesse veículo, nesse meio de transporte, num transporte que não tivesse ali a sua direção? Ousaria pegar uma carona nesse carro? Ou pagar uma passagem para andar nesse avião? Ora, por muito menos pessoas deixam de andar de avião, quanto mais sabendo disso. Esses referidos materiais servem para dirigir esses meios de transporte. Sem eles, não é nada difícil imaginar o que poderia acontecer ou o que certamente aconteceria. Um terrível desastre, se não houvesse ali
direção. Agora, muito mais desastroso do que pensar num meio de transporte colidindo ou caindo é uma igreja que se diz igreja, que não é dirigida pela palavra de Deus. As consequências são mais danosas, uma vez que não estamos falando aqui apenas de um acidente que mexeria com algo físico, uma morte aqui, falando apenas no tempo, no espaço, mas uma morte eterna. Sim, não apenas perder a vida aqui e agora, mas perecer eternamente. Quando olhamos para a história da igreja, nós constatamos em vários períodos que o povo da aliança se afastou da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor, rejeitando assim a sua vontade revelada. E toda vez que Deus, por sua providência, fez com que o povo regressasse, ele promoveu uma reforma, uma restauração no meio do seu povo, sempre Deus fez isso, trazendo o seu povo de volta às sagradas Escrituras. Principalmente a pregação expositiva, a explicação e a aplicação fiel do texto que ele mesmo concedeu à sua igreja. As palavras de João Calvino, a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. E aqueles que se denominam como igreja, mas não são conduzidos pelas Sagradas Escrituras, eles não se coadunam com a verdade desse texto de Neemias capítulo 8. Estão distantes da verdade aqui que iremos expor. Muito distantes. Sim, meus irmãos, nessa noite, nós ouviremos o Senhor Deus nos mostrar, através desses 12 versículos, que é Ele, o Senhor Deus, quem dirige o seu povo através da pregação fiel da sua palavra. Vou repetir. O Senhor Deus dirige o seu povo através da pregação fiel da sua palavra. Primeiro ponto, veja aí, versículos 1 e 2. A primazia da pregação bíblica. Versículos 1 e 2. A primazia da pregação bíblica. Veja o versículo 1, que essa primazia ela é vista na busca do povo. Entenda, versículos 1 e 2, a primazia da pregação bíblica. Versículo 1, primeira parte desse ponto, ou seja, o subponto aqui, a primazia é vista na busca do povo. Observe que o versículo 1, lá no seu final, diz assim, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Mas antes de nós tratarmos de forma específica acerca dessa fala aqui do texto, eu quero que você observe o contexto, ou fique atento ao contexto da passagem. A perícope em questão, ela narra um dos maiores acontecimentos pós-exílio babilônico. O povo havia voltado da terra da Babilônia, voltado à terra prometida, depois do cativeiro. Depois de 70 anos em cativeiro, o templo restaurado e os muros de Jerusalém já reconstruídos, o Senhor Deus, nesse capítulo 8 aqui, é narrado que ele derramou um grande avivamento sobre o seu povo. E foi exatamente através da exposição da sua palavra. O 7º mês, que é mencionado aqui no versículo 1, era um momento muito especial no calendário judaico, porque o povo ali celebrava naquele mês 3 festas. A primeira, a festa das trombetas, que acontecia no primeiro dia. O dia da expiação também era celebrado naquele mês, no 10º dia. E a festa dos tabernáculos acontecia no 15º, ou melhor, do 15º até ao 21º dia. Você encontra tudo isso, o calendário litúrgico de Israel, lá em Levítico, capítulo 23. Então veja, é um contexto de festa, esse é o pano de fundo. Eles estão num mês que é altamente celebrativo, ordenado pelo próprio Deus. Então era um mês onde deveriam se alegrar, estarem satisfeitos, contentes no Senhor, especialmente pelo que o Senhor Deus vinha já realizando em seu meio, trazendo do cativeiro, restaurando ali o templo, restaurando os muros de Jerusalém e agora promovendo o avivamento através da pregação da palavra. O texto diz que todos os que viviam em áreas periféricas, ou seja, mais afastados, eles se reuniam como um só homem em Jerusalém.
menos de uma semana após a reconstrução dos muros. A ideia de unidade nesse texto, meus irmãos, ela é observada não apenas na reunião dessa grande multidão, mas também no propósito dela, ouvir a palavra de Deus. Há sim aqui a unidade da igreja sendo destacada, em sair das regiões mais distantes, mais afastadas, se reunir como um só homem, se lembra alguma coisa? Um só corpo. E assim, numa unidade de propósito, não apenas física, não apenas de um ajuntamento físico, um próximos aos outros, mas de propósito. Vamos ouvir o Senhor falar conosco. Além disso, o texto nos diz, esse contexto aqui nos mostra que ocorreu diante da porta das águas, aproximadamente na parte central, do lado leste da cidade, voltada para o vale de Cédron e para o fonte de Gion, a principal fonte de água na cidade. Depois de passar 14 anos, meus irmãos, ensinando ao povo, o sacerdote Esdras ouve o clamor do povo para que trouxesse o livro, isto é, a lei de Moisés. Eles não estavam interessados em outra coisa, não era momento para relaxar, uma vez que tinham terminado a reforma dos muros. A preocupação principal do povo era que o livro de Deus fosse trazido a eles e exposto diante deles. Até porque, muito mais importante, meus irmãos, que qualquer reforma física que possa acontecer, reconstrução de muros, reconstrução de templo, é a reforma espiritual produzida pelo próprio Espírito Santo através da palavra. Por isso, eles disseram a Esdras: traga o livro. Traga o livro. Essa é a melhor coisa que um pastor pode ouvir da igreja que ele pastoreia. A melhor coisa. A melhor coisa. E eu falo isso agora, inclusive, na condição já de pastor. A melhor coisa. Não existe nada melhor para um pastor fiel ouvir do que o povo dizer: traga o livro. Nós queremos que o Senhor apresente o livro, leia o livro, explique o livro e aplique a nossas vidas. Precisamos disso. Queremos isso. Ah, meus irmãos, como é importante que a igreja aprenda com o testemunho aqui de Neemias capítulo 8, com a igreja, com nossos irmãos daquele período, que chegaram para o seu pastor e pediram o livro. A própria igreja pedindo que a palavra de Deus seja lida e exposta publicamente. Como é difícil, meus irmãos, ouvirmos esse clamor em nossos dias. Como é difícil. As pessoas querem muitas coisas numa igreja e têm uma concepção completamente equivocada do que é a igreja. Elas pensam, elas associnam acerca de igreja muito mais como se fosse uma espécie de ONG, uma espécie de ação ali, de grupo, de uma associação para poder ajudar ali o bairro, aos necessitados. A igreja está firmada na palavra de Deus. A igreja é chamada pelo Senhor para proclamar a sua palavra. E a própria igreja deve ansiar pela palavra de Cristo. Infelizmente, não tem sido esse o testemunho de muitos lugares. Mas eu pergunto a você particularmente, a você homem, a você mulher, você se assemelha a esses homens aqui? Você, mulher, se assemelha a essas mulheres aqui descritas? O seu desejo todo dia do Senhor, principalmente quando chega esse momento, é dizer: pastor, traga o livro. Ainda que você não reverbere isso, ainda que você não fale isso, o que seria muito bom também, mas esse é o desejo do seu coração: pastor, traga o livro. Não traga anedotas, não conte piadas, não nos leve para outro lugar, traga o livro para nós. Esse é o seu desejo? Quantos pastores, homens que foram ordenados por presbitérios, que se comprometeram publicamente em juramento solene a proclamarem essa palavra, esqueceram-na. Desde os dias, alguns deles, desde o dia em que foram ordenados. Outros ao longo do tempo, outros no final do ministério. É lamentável que isso aconteça. Isso não pode acontecer, meus irmãos, nem do lado do ministro
em esquecer o livro, nem da igreja. Sim, vocês têm obrigação de pedir ao pastor isso. A alguns Deus dotou de fato para serem vocacionados para exercerem o magistrado civil. E a estes que Deus dotou com essa vocação, não podem exercer o sacerdócio, nesse caso, o ministério da palavra na igreja de Cristo. E vice-versa. Nesse caso aqui, Deus chamou Esdras para anunciar a sua palavra. Esdras. Era assim na antiga aliança com os sacerdotes e continua sendo assim na nova aliança com os pastores. Ouça o que diz o nosso catecismo. O Catecismo Maior de Westminster, em sua pergunta 158. Quem deve pregar a palavra de Deus? Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes. E aí, olha o complemento. E são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Porque aqueles que Deus concedeu dons para proclamar a sua palavra, Ele os vocacionou para proclamar a palavra. Se você entendeu isso. Não existe essa história de o fulano recebeu o dom para pregar, mas não para ser pastor. Esse retirar, esse desassociar do ministério de pregação da palavra, do ministério ordenado, do pastorado, não é bíblico. Não é bíblico. Quem Deus vocacionou para pregar, quem Deus dotou com o dom da pregação, Ele o chamou para pastorear. Pastor, mestre. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Pode não estar ainda maduro o suficiente, pode não ter chegado o momento ainda de ser ordenado. Existem circunstâncias com relação a isso. Mas se Deus de fato dotou alguém com o dom da pregação, Ele o chamou para o pastorado. O chamou. Não desassocie as coisas. Eu sei que em nossos dias isso é muito comum. Talvez para alguns de vocês isso seja chocante ouvir. Talvez. Porque vocês têm sido acostumados, pelo menos alguns aqui, imaginam que, a um ministério de leigos. Quantos leigos pregam em muitos púlpitos aí fora? Se você sai da IPB, a bagunça é gigantesca. E nem em nossa própria denominação, infelizmente, isso acontece muitas vezes. Púlpitos que são cedidos a qualquer um pregar. Qualquer um pregar. Não estou falando só de mulheres, não. Homens não vocacionados a pregarem a palavra. Quando nunca passaram por um presbitério, nunca foram autorizados por um presbitério, receberam a chancela, nada, não aconteceu nada. Simplesmente o pastor bateu o olho, gostou da figura ali e botou para pregar no púlpito, no culto do domingo. Eu conheço contextos, e aí falando fora de PB aqui, onde o indivíduo foi batizado numa igreja no dia do Senhor e na quarta-feira já estava levando estudo bíblico para a igreja. Isso é um absurdo, irmãos. Não quer dizer que ele não seja vocacionado, necessariamente. Pode até ser, mas veja, o ministério da palavra não é apenas a dotação, não é apenas a qualificação do dom para exercê-lo. Tem que ter a aprovação também. A autorização. É autorização e capacitação. Esdras tinha as duas coisas. Perceba aqui, à luz desse texto, que ninguém que não se enquadre nessa descrição está autorizado a pregar a palavra de Deus publicamente. Ninguém. Não é aqui o pregador que vos fala, o pastor aqui dizendo assim, agindo como um misógino. Não, as mulheres não podem porque nós somos machistas. Nem todos os homens podem. Somente os homens que Deus dotou para pregar e foram autorizados para isso. Então não é uma questão simplesmente de que homem pode, mulher não pode. É alguns homens que o próprio Deus chamou, capacitou e autorizou, podem pregar publicamente. Claro que as mulheres estão todas elas fora disso. Porque o ofício de ministro da palavra não foi concedido às mulheres. Não por conta de isso não é um demérito para as mulheres. Lembrando aqui
a função, ao seu papel importantíssimo no reino de Deus, ajudando, auxiliando ao Senhor, no serviço ao Senhor em muitas coisas. As mulheres foram importantíssimas no serviço, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Ajudaram ali, contribuíram no ministério de Cristo, por exemplo, e dos apóstolos também. As mulheres são importantíssimas na igreja de Cristo, importantíssimas. Mas a função que o próprio Deus designou para as irmãs. Meus irmãos, é um privilégio para o ministro da palavra ser chamado por Deus, uma grande honra, e proclamar a sua palavra publicamente, como Esdras fez aqui. Todos aqueles que são chamados para essa função devem se sentir honrados. Contudo, ao mesmo tempo que isso é uma grande bênção para aquele que recebe, também isso é acompanhado de uma enorme responsabilidade. Lembre-se do que lemos hoje à noite em Tiago, capítulo 3, logo na abertura do capítulo 3, ele alerta, ele adverte quanto a não existir um desejo. Ele diz assim, não deseje ser um mestre, porque se você desejar ser um mestre, se você vier a ser um mestre, maior duro juízo virá sobre você. Não, o Tiago não está dizendo que é pecado alguém querer ser, uma vez que Deus colocou no seu próprio coração isso, mas esteja atento às consequências de ser um mestre, de ser um ministro. Então, é uma enorme responsabilidade. Esdras ir à frente aqui do povo e anunciar a palavra de Deus, assim como eu estou fazendo para vocês, é uma grande honra, mas uma enorme responsabilidade. Se é um problema sério colocar palavras na boca de outra pessoa, quanto mais é colocar palavras, ou retirar palavras, da boca do próprio Deus. Dizer no púlpito que Deus não disse, prometeu que ele não prometeu, dizer e se posicionar de forma contrária ao que ele não se posicionou de forma contrária. Tudo isso, um pregador pode acabar cometendo erro e pecar contra o Senhor e vai ser cobrado por isso. É importantíssimo que haja um cuidado na interpretação do texto de forma fiel para que, primeiramente, prestemos contas a Deus do que falamos em seu nome. Porque eu não falo em meu nome aqui nessa noite. E nem pela manhã falei e jamais falarei quando vou ao púlpito para pregar. Nenhum ministro faz isso que procura ser fiel à palavra do Senhor Deus. Se ousar falar em meu nome, minha opinião, o que eu acho, vocês têm que pegar isso e jogar no lixo. No púlpito, não interessa o que eu acho. Interessa o que Deus diz na sua palavra. O que Deus diz na sua palavra. E se Deus disse, você e eu temos que cumprir, sem tirar nem pôr. A primazia da pregação. Veja, antes de passar para a próxima parte, ela é vista na busca do povo por ouvir a palavra e também no ofício que o próprio Deus designa para expor a palavra. Como assim? Por que ela é vista no ofício? Veja, como Deus prioriza a pregação, a explicação do seu texto e a aplicação dele. Por que Deus faz isso? Ele separa homens, vocaciona esses homens, os dota para realizar esse trabalho de forma específica. Isso mostra assim que o próprio Deus está priorizando algo. E se algo é importante para Deus, e de fato a pregação bíblica é importante para o Senhor, é uma primazia, deveria ser para você também. Deveria ser para você também. Eu pergunto a você, a pregação bíblica é primazia na sua vida? Ela é primazia na sua vida? Eu acho que os bancos hoje vazios, pelo menos parte deles, responde isso com relação a muita gente. E não só hoje. E não só hoje. É uma evidência. E não só de hoje, digo, dia 7 de abril de 2024, mas já de muito tempo. Se você for aí fora, você vai encontrar muitos lugares que a pregação, e aí não é por conta do pastor que está falando aqui, até porque a Betel, e louvado seja Deus por isso, já há anos tem sido para a glória de Deus e que morra o nome de todos os homens aqui, um referencial em relação à pregação ser fiel à palavra. E qual tem sido a nossa resposta? Essa aqui. Essa aqui. Tudo é desculpa. Tudo recebe a primazia em detrimento da pregação bíblica. Eu vou falar isso para vocês
E eu espero que vocês guardem isso no coração. Se você não priorizar a pregação bíblica na sua vida, se você não fizer isso, além dos frutos ruins, as coisas ruins que podem acontecer, de você não ter uma santificação aperfeiçoada, tantos problemas podem decorrer disso. Uma das coisas que pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, que pode acontecer, é o Senhor Deus tirar a pregação bíblica da sua vida, do seu contexto local, igreja local. Ele pode fazer isso. E esse é o maior duro juízo que uma igreja local pode enfrentar. É se Deus cerrar a boca dos seus ministros fiéis. Ou você acha que é fácil encontrar pastores aí fora? Que tenham a mesma teologia, a mesma doutrina, a pregação, que os irmãos da Betel têm ouvido há anos aqui. Não é fácil não. Não é fácil não. Se Deus fechar a boca dos pregadores fiéis para essa igreja aqui, será o maior duro juízo que essa igreja pode enfrentar. Muito maior do que crise financeira, muito maior do que enfermidades em nosso meio, muito maior do que se houvesse, que Deus nos livre disso, uma série de lutos em nossas famílias, em nossa igreja. Muito pior seria se acabasse a pregação bíblica nesse púlpito. Mas provavelmente alguns de vocês não têm a consciência disso ainda. E pensam, que exagero, pastor. Que bobagem. Está indo demais. Não é tão assim, não. Não é tão assim, não. Lembra da ideia do desastre? Você acha mesmo que uma igreja sem a direção da palavra é uma coisa menos grave do que um acidente automobilístico? De um carro sem direção, de um carro desgovernado? Você acha que é menos grave mesmo? Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, a natureza da pregação bíblica. A natureza da pregação bíblica, do versículo 3 ao versículo 8. Vamos por partes aqui também. A natureza da pregação bíblica. Primeira característica no versículo 3. Veja, a pregação bíblica, ela é centrada no texto. Ela é centrada no texto. O versículo 3 nos mostra isso logo no seu início. Diz assim, e leu no livro. E leu no livro. A palavra usada aqui, o verbo usado no original, meus irmãos, hebraico, significa clamar. Proclamar. É a palavra, o verbo hebraico kará. Significa emitir um som alto. Essa mesma palavra usada aqui em Neemias, ela é também usada em Jonas capítulo 3. Quando o profeta é ordenado a pregar em Nínive. A ideia é que já em sua leitura, Esdras declarou a palavra de Deus em alto e bom som. Como um arauto. Como alguém que anuncia a própria palavra de Deus. O rei está falando, ouçam. Essa é a ideia. E observe que o versículo 3 diz que ele fez isso fundamentado no texto lido. Essa era a base de Esdras. Esdras não falou algo da sua cabeça. Esdras não anunciou algo que veio ao seu coração e ele disse, eu acho que... Não, Esdras leu o texto, ele leu no livro. No livro. Meus irmãos, o pregador não tem outra mensagem a anunciar, a não ser o que está escrito no livro do Senhor Deus. Todas as suas citações, ilustrações, trechos de livros, dentre outras coisas, precisam ter como finalidade contribuir na exposição do texto e não tirar a atenção dele. Quando o pregador faz uma ilustração, cita um trecho de uma música ou de algum tipo de filme, como eu mesmo já fiz aqui, a intenção do pregador não pode ser conduzir o povo para fora do texto, mas é uma maneira de clarificar ainda mais o ensino do texto, de forma ilustrativa. Tudo o que nós, pregadores, temos para dizer no púlpito deve emanar do texto bíblico, de forma firme, que não significa gritar necessariamente, e também clara ao povo, como um leão que ruge. O pregador proclama aquele que é o leão da tribo de Judá, em alto e bom som, num rugido, com autoridade, com firmeza, com clareza, mas expondo
o texto e leu no livro. Em segundo lugar, a pregação bíblica, ela demanda tempo. A sua natureza aqui envolve um bom tempo para que ela venha a ser exposta. Versículo 3, veja que o texto diz, logo depois da porta das águas, diz assim, desde a alva até ao meio-dia. Esdras começou a sua leitura e exposição no início da manhã. E ela se estendeu até o meio-dia. Isso não significa que a congregação ouviu o texto aqui sendo lido e exposto por volta de 6 horas. Não, isso não significa que toda pregação precisa ter 6 horas. Não existe um tempo específico designado pelo próprio Deus. Mas o princípio é claro. A pregação bíblica, a sua natureza, demanda tempo. O texto de Neemias 8 aponta para isso. Você lembra de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está expondo a palavra até um jovem cai na janela, eutico, e morre? Por quê? Ou melhor dizendo, o que estava acontecendo ali? Uma exposição há horas, entrando a madrugada já. É o princípio bíblico. Não estou dizendo, repito, que para ser fiel precisa de um longo tempo, sempre de 2, 3 horas. Não é isso. Mas a pregação fiel, a pregação bíblica, demanda tempo. Isso me faz lembrar de algo que eu soube recentemente. E ao mesmo tempo que eu falo isso, me controlo para falar de uma maneira bem sábia acerca desse assunto. Ouvindo acerca de uma igreja, não daqui, mas de outro estado, uma igreja da nossa denominação, acerca dos critérios que ela tem usado para o conselho, para escolher o seu novo pastor. Veja, o critério colocado, pelo menos um deles, para o novo pastor que eles irão receber, que é um seminarista que está agora concluindo o seminário, é que ele prega um sermão de apenas 30 minutos. 30 minutos. Não pode ser desse tempo. Como eu disse, eu preciso falar isso de maneira sábia e muito pacífica para não extrapolar. Mas, entenda, uma igreja assim, se fechar, não faz falta. Eu acho que é o mais leve que eu posso falar com relação a isso. Limitar o tempo do pregador, irmãos. Ou melhor, da voz de Deus ser ecoada do púlpito. A não ser que você esteja se referindo a um homem que é infiel, e aí você tem que fazer alguma coisa ali, enquanto ele não sair do púlpito, vamos ali limitar, ter alguma explicação. Não, você está dizendo que vai chamar um novo pastor, e o pastor que vai pastorear precisa se condicionar a isso. Não passe 30 minutos. Se passar, não passe muito. Quem dita o tempo do texto que ele vai ser exposto é o próprio texto. É claro que pode ser que um sermão seja fiel e em 30 minutos seja suficiente para ele poder ser exposto. Tudo bem. Mas isso não pode ser uma regra estabelecida. E amordaçar a boca do ministro e dizer, não passe disso, se passar, é um absurdo. Isso já mostra que a prioridade do conselho dessa igreja é outra e não a pregação, não é a primazia da pregação bíblica. Não é. Não é. E pior ainda é o ministro que se adequa a isso. Talvez você diga, mas pastor, ele talvez tenha feito isso, vá fazer isso porque não tem outro caminho. Sempre tem, irmãos. Acabar com essa história de dizer que a pessoa estava encurralada e não pode tomar uma decisão. Então você está dizendo o seguinte, existem circunstâncias onde eu só posso escolher entre pecar e pecar. Não, não existe. Existe sempre o caminho da obediência. E quando o ministro aceita isso, limitarem a sua pregação a esse ponto, você pode ter certeza que já pegaram no punho dele. E vão conduzi-lo para onde ele quiser, vão fazer o que quiser com ele. Isso não pode acontecer numa igreja. Nem o pastor querer fazer isso com o conselho, nem o conselho fazer isso com o pastor. Tem que haver harmonia, andarem juntos, caminharem em paz, e quando discordarem, terem sabedoria e maturidade para assim discordarem entre eles. E não um querer dominar o outro. Sejam os presídios regentes com o pastor, ou o pastor com os regentes. Não é assim. Não é assim. Em muitos lugares, tudo tem mais tempo que a palavra. Especialmente a música. Porque você pode observar que normalmente quando a palavra tem um tempo reduzido, outras coisas estão tendo mais tempo no culto. Normalmente o costume é deixar um pequeno espaço para a pregação. E ainda há aqueles que têm a ousadia de afirmar, nesses lugares, essas igrejas onde a pregação é mínima, ali o tempo é um sermonete, né? É algo bem curtinho. Vamos chegar agora ao momento mais importante do culto solene, que não pode passar 30 minutos. Se fosse mesmo o momento mais importante, não deixariam tão pouco tempo
para Ele. O problema disso, meus irmãos, é o resultado de uma falta de conhecimento acerca da natureza do culto solene. Ele é pactual. Deus fala e o povo responde. Quando a pregação ela possui o menor tempo, significa que Deus está falando menos do que nós no culto. Quando a pregação tem mais tempo, ela é priorizada, demonstra que Deus sim é quem rege pela sua palavra o culto. E nós ouvimos o Senhor falar. Eu pergunto a você nessa noite, como você tem reagido a sermões mais longos? E o seu contexto local, então, você pode responder isso com muita propriedade. Sermões de 1h, 1h15, já batemos 1h30 aqui. É enfadonho para você? Você conta os minutos, desejando que logo termine? Você fica mexendo no celular e vendo outras coisas durante a pregação da palavra de Deus? E pior, outras coisas que não deveriam ser vistas, inclusive no próprio dia do Senhor? É importante, meus irmãos, salientar que há sermões, de fato, que acabam sendo difíceis de ouvir. Eles acabam sendo mais cansativos de ouvir. E aí o pregador tem culpa nisso. Entretanto, precisamos lembrar que se o texto é fielmente exposto, Deus está falando, portanto, ouçamos com temor e tremor, independente do tempo que leve. Em terceiro lugar, versículo 4, a pregação bíblica é exercida com autoridade. O texto diz, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Um púlpito de madeira, versículo 4. Veja, o púlpito ele deve ser considerado, meus irmãos, como algo de natureza adiáfora. Eu expliquei isso já aqui na igreja, os irmãos, alguns talvez lembrem, não sei se todos já ouviram essa explicação. O que significa o termo adiáfora? Indiferente. Indiferente, essa é a ideia. Há vários aspectos na igreja que têm essa mesma natureza. Um exemplo disso são os bancos que vocês estão assentados agora. Vocês poderiam estar sentados nesses bancos como estão, ou em cadeiras de plástico, ou em pé durante o culto. Por quê? Porque os bancos, os seus assentos, eles não são um elemento de culto. É uma coisa indiferente. Podem existir, como podem não existir na igreja. Ar-condicionado, estamos usando agora. Mas se não tivéssemos ar-condicionado, nem ventilador e tudo aberto, claro, seria mais quente, muito mais difícil. Mas entenda, isso não é necessário para o culto existir. Não é imprescindível para o culto existir. O som, nada aqui, nesse sentido físico. Assim também é este púlpito aqui. O púlpito não é um elemento de culto. Ele é algo que se encaixa nessa categoria, a diáfora. Ouça o que diz a nossa confissão de fé acerca disso. Inclusive eu li mais cedo esse texto, mas eu vou ler só uma parte dele aqui, que é o capítulo 1, parágrafo 6 da confissão de fé, a parte final. Há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Ou seja, existem coisas em relação ao culto e ao governo da igreja que não são reguladas, propriamente ditas, pela palavra de Deus. Que a gente vai usar os princípios da prudência cristã, a luz da natureza, segundo as regras gerais aqui da palavra, mas não há uma designação específica. Em outras palavras, Deus não diz, vocês têm que ter púlpito na igreja, por exemplo, ou essa ventilação. Não, o conselho da igreja, com sabedoria, com prudência, com temor, observando a palavra de Deus, aplicará os princípios da palavra de Deus acerca dessas coisas. Essas coisas, elas podem ou não estar presentes. O púlpito é mais uma demonstração disso. Ele não é necessário para o culto acontecer. Podemos ter um culto sem púlpito, não podemos ter um culto sem pregação. Um elemento, o outro não. Agora, o púlpito, a despeito de não ser um elemento de culto, ou seja, não ser algo imprescindível para o culto existir, ele é um símbolo, sim, importante, que tem a função de representar, primeiramente, a autoridade da palavra de Deus na vida da igreja. O púlpito representa isso. Historicamente, as igrejas que zelaram pela palavra sempre tiveram púlpitos, assim como o modelo que nos é dado em Esdras, o capítulo 8, versículo 4.
Podemos observar que normalmente quando uma igreja remove o seu púlpito é porque ela já abandonou a centralidade da palavra. Me lembro aqui de Martin Lloyd Jones que aconteceu isso com ele quando chegou para pastorear uma certa igreja. Ele viu que o púlpito ele era retirado ali da igreja durante os sábados para acontecer ali momentos de teatro e coisas do tipo. Normalmente quando a igreja está afastada da palavra, ela vai dar indícios disso. E uma maneira é fazer isso, é tirar o púlpito. Entenda, uma igreja pode ser fiel à palavra sem o púlpito. Mas como esse símbolo que ele serve a ser, assim, de apontar para essa ideia de autoridade da palavra, via de regra, uma igreja que é fiel à palavra, ela conserva um púlpito. Para simbolizar isso. Primeiramente, a autoridade da palavra. Por quê? Porque aquele que fala de pé sobre a congregação. Para a congregação. Como autoridade. E a congregação ouve a mensagem que vem dessa autoridade, que é mandar a palavra de Deus. O pregador, meus irmãos, não está tendo um diálogo com o povo. Aqui não é um diálogo. Eu sei que às vezes há algumas deixas em nossas falas que parece que é para vocês responderem, mas pelo menos meus sermões não é para acontecer. Não é um diálogo isso aqui. Aí talvez você fique, mas espera aí, pastor, o culto não é dialogal, não é pactual, não é o Senhor falando e o povo respondendo. Nesse sentido é um diálogo pactual, mas entenda, no sermão, o diálogo não acontece verbalmente falando. Não é eu aqui pregando e vocês ao mesmo tempo conversando comigo e a gente batendo um papo e aqui trocando uma ideia e trocando experiências para que a gente chegue a uma conclusão. Não é essa a ideia. É o ministro pregando a palavra fielmente com autoridade e o povo ouvindo e assim respondendo atentamente com os seus ouvidos. E dizendo em seu coração, amém. Esperando para que o sermão se encerre e diga, amém. Eu creio. Obviamente o ministro pode sim e deve aprender com a sua congregação. Não há nenhum problema nisso. O pastor deve aprender com a congregação. Em geral, nós aprendemos uns com os outros. Mas não é na hora da pregação. O pastor fala investido de autoridade. E o púlpito simboliza bem essa característica. Apontando para a autoridade que o próprio Deus o concedeu. Paulo fala a Tito em 2,15. Tito 2,15 diz estas coisas. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Veja, não apenas a autoridade, mas o púlpito também, ele simboliza a centralidade da palavra no meio da igreja. Mais uma vez, a palavra dentro de uma igreja local, ela pode ser autoritativa e também central sem o púlpito. Não precisa dele para isso. Mas o púlpito simboliza isso. Esse é o ponto. Então ele tem uma razão de estar aqui nesse sentido. É indiferente quanto ao elemento de culto, mas tem um significado histórico importante para apontar para essa realidade. Autoridade e centralidade da palavra no meio da igreja. Quarto lugar, a pregação bíblica é solene e exalta a Deus. Versículos 5 e 6. Você veja os versículos 5 e 6 aí, passe os seus olhos sobre eles, eu já fiz a leitura e vou destacar ao longo da explicação. A pregação bíblica ela é solene e exalta a Deus. Meus irmãos, no mundo antigo, os reis costumavam enviar os seus arautos para comunicarem a sua mensagem ao povo, como, por exemplo, anúncios de guerra ou de paz. Eles eram uma espécie de embaixador que deveriam proclamar fielmente a mensagem do rei. Tendo isso em mente, imagine essa cena aqui dos versículos 5 e 6. O arauto é Esdras, que se coloca acima de todo o povo, e abre o livro, de tal maneira que todos pudessem ver. Assim que isso ocorre, o povo, como uma multidão de súditos, se põe em pé para ouvir atentamente o que será dito. O rei falará pela boca do seu arauto. Na sequência, além de responder corporalmente, ou seja, ficando em pé, o povo responde audivelmente. A palavra amém, como nós bem sabemos, significa assim seja. Ou seria o mesmo que dizer isto é verdade. Ela sempre deve ser dada após o término de um elemento de culto. Como eu já ensinei a vocês também isso, quando terminamos um elemento de culto aqui, o cântico do salmo, a oração, a leitura da palavra, a pregação da palavra, nós respondemos como povo da aliança, amém.
uma resposta, demonstrando que nós estamos atentos ao culto e crendo no que Deus está falando conosco. Esta resposta reverente é o que se espera daqueles que fazem parte da aliança. Na teologia reformada, nós aprendemos que não a voz do povo, a vox populi, não. Mas a pregação fiel da palavra é a voz de Deus, é a vox Dei. Não é a voz do povo que é a voz de Deus. Mas a pregação fiel da palavra é a voz de Deus. Eis o motivo pelo qual o povo reagiu de forma tão reverente, meus irmãos. Não era um mero mortal que falaria com eles, mas o próprio Deus eterno, através do seu súdito. Além disso, perceba como Deus é exaltado na pregação de Esdras. Isso ocorre tanto da parte do sacerdote quanto da parte do povo. Sim, a exposição fiel do texto, ela conduz à adoração. O próprio ministro, ele exalta a Deus durante o seu sermão. Desde o começo ele faz isso. Com palavras, com gestos, com seu corpo, com sua alma. Ele está sempre inclinado à adoração a Deus, o ministro, para conduzir também a congregação a isso. Como o modelo, como o exemplo. A ideia é, adorem a Deus junto comigo. Louvemos ao nosso Deus, cantemos a Ele, respondamos a Ele com assertiva, crendo em sua palavra. Sejamos reverentes e submissos ao que Deus nos diz. O povo está sendo conduzido pelo ministro o tempo todo nesse sentido, meus irmãos. Com um maestro que rege um coral. Nesse caso, não por uma baqueta, mas pela palavra de Deus sendo proclamada do púlpito. Meus irmãos, no período da pós-reforma, os puritanos, eles negaram o ato da genuflexão para receber os elementos da ceia do Senhor. Isto é, o ajoelhar-se. Por que isso? Eles entenderam que isso implicava numa adoração aos elementos, com aquele contexto papista por trás. Lembre-se, a igreja de Roma ensina que o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue de Cristo. Então, se curvar diante dos elementos seria uma demonstração de idolatria, porque seria uma demonstração de adoração aos elementos, com esse contexto, esse pano de fundo por trás. Como se eles fossem transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E o que está por trás ainda aqui desse pensamento? Eles entendiam, os puritanos, nossos pais, os reformadores também, meus irmãos. A palavra de Deus ensina isso. Que nós adoramos ao nosso Deus não apenas com palavras, mas também com nossos corpos. Não é somente o que sai da sua boca. Sim, também. Mas o seu corpo também deve adorar a Deus. Veja o que nossos pais disseram acerca de como devemos ouvir a palavra de Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, mais uma vez, capítulo 21, parágrafo 5º, declara: a leitura das Escrituras com temor divino e a sã pregação da palavra. E aí é dito: e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência. Sim, enquanto eu prego aqui, os irmãos também participam da pregação, ouvindo a palavra de Deus com consciente atenção, em obediência ao Senhor, com inteligência, fé e reverência. Somos chamados a adorar o nosso Deus com todo o nosso ser, o que inclui a nossa postura física. Certamente que isso não se aplica àqueles que têm alguma dificuldade de saúde, que não podem ficar em pé quando são chamados a ficar em pé, ou então têm dificuldade de ficar sentado durante muito tempo. A questão não é essa, que o problema não é você não fazer por uma impossibilidade. O problema é quando você não cumpre aqui, não age com reverência, como o povo aqui agiu, por irreverência, de forma deliberada e pecaminosa. Da mesma forma, precisamos também responder audivelmente. Responder com amém ao final da execução de todos os elementos de culto. Não tratar como algo desnecessário, como se estivéssemos cumprindo apenas um protocolo. Há muitas pessoas que agem de forma irreverente durante o culto. Sem dúvida, esse comportamento não passa desapercebido aos olhos daquele a quem nós prestaremos conta. Você pode até enganar o pastor, o conselho, o irmão do lado, pode até conseguir passar desapercebido. Mas a Deus não passa. Ficar mexendo no celular, conversando, fazendo qualquer outra coisa que não seja toda a sua atenção voltada para cultuar a Deus, é desprezar a sua presença. Precisamos lembrar que estamos no Santo dos Santos. O próprio autor aos Hebreus diz isso de forma inspirada. Nós estamos na sala do trono, no Santo dos Santos, no culto solene.
E qual tem sido a sua postura? Física e também em termos de palavras. E internamente no seu coração. Além disso, pregadores da palavra de Deus, assim como Esdras, devem ser verdadeiros, como diria John Piper, exultadores. Ou seja, aqueles que estão sempre se alegrando e demonstrando contentamento em Cristo e assim estarem satisfeitos em proclamarem a palavra e conduzindo o povo à adoração. Sim, os sermões de pregadores fiéis devem ser verdadeiras doxologias. É necessário glorificar o ser de Deus, seus atributos e suas obras. E Cristo deve ser proclamado de tal maneira que conduza todo o povo à adoração. Para que vocês saiam daqui essa noite, assim como aconteceu com um grupo de pastores que visitou a igreja, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, no tempo do pastor Charles Spurgeon. Visitaram uma igreja naquele dia e saíram falando do sermão de um pastor da seguinte maneira, ou pelo menos, mais ou menos assim: que pregador, que pastor, que sermão. Mas quando ouviram Charles Spurgeon pregar, saíram dizendo daquela igreja: que grande Deus é esse pregado por Charles Spurgeon. Esse deve ser o desejo do pastor para pregar na palavra, e também deve ser o de vocês, saírem daqui falando das grandezas de Deus, do quanto o nosso Deus é santo, grande, temível, e não do pregador. Em quinto lugar, a pregação bíblica é clara em sua explicação. Versículos 7 e 8, veja, o princípio aparece aí na parte final. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Meus irmãos, o texto diz que os levitas ensinavam o povo na lei. Mais uma vez, temos a menção dos nomes daqueles que Deus separou para o ministério da palavra. Não eram todos, não era qualquer homem, mas os que Deus separou. Contudo, agora há um destaque aqui à função que eles estavam desempenhando. Perceba que os versículos 2, olha aí, versículo 2, eu não vou lê-los novamente, mas eu quero que você veja com calma aí, passando seus olhos. Versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 8 e versículo 12. Cada um desses versículos, 2, 3, 7, 8 e 12, há uma ênfase do texto quanto à necessidade de entender. Isso se repete. A necessidade de entender no versículo 2, 3, 7, 8 e 12. Os levitas estavam claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Alguns comentaristas entendem que devido ao tempo que passaram na Babilônia, o povo ali, eles deixando o hebraico de ser familiar a eles, uma vez que passaram a falar o aramaico como língua ali principal, os levitas estavam fazendo aqui, seria uma espécie de tradução simultânea, então. Tentando dirimir ali as dificuldades com o texto hebraico, para os que estavam menos familiarizados. Agora, mesmo que estivesse acontecendo isso daqui no texto, a função principal dos homens aqui mencionados não era de mera tradução. Não é essa a ideia. A função principal, ainda que isso pudesse estar acontecendo em algum nível. A ideia, a ênfase do texto é na interpretação correta, na elucidação do significado do texto. Essa é a ênfase em toda a passagem, especialmente nos versículos 7 e 8. Essa passagem nos mostra o quanto é necessário que entendamos corretamente o que Deus diz em sua palavra. E é para isso, ou para isso acontecer, é vital que existam homens preparados para esta árdua tarefa. Aqueles homens estavam auxiliando o povo e havia um principal ali conduzindo este processo. Vá lá para Esdras capítulo 7, veja isso. Esdras 7. Esdras 7. Eu lerei o versículo 6 e o versículo 10. Esdras 7, versículos 6 e 10. Isso é o que a Bíblia diz acerca de Esdras. Esdras 7, versículos 6 e 10. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Porque Esdras, versículo 10 agora, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor,
e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E aqui, esses 2 versículos, eles nos mostram pelo menos 3 características que o ministro, o sacerdote Esdras, possuía, e que todo ministro também precisa ter. O primeiro princípio ensinado aqui nesses versículos é o aprendizado de Esdras. Ele havia se empenhado em aprender as Escrituras. Ele dedicou tempo para se debruçar sobre o texto. Ele não foi relapso. Como um bom despenseiro dos mistérios de Deus, ele sabia que essa era a sua obrigação, a aprender. Ele foi chamado para isso. Não poderia existir procrastinação. O ministro da palavra, ele tem que se debruçar sobre o texto, ele tem que buscar aprender. E aprender, meus irmãos, envolve esforço, dificuldade. É difícil. E algumas coisas são mais difíceis do que outras. Mas Esdras se empenhou em aprender. Em segundo lugar, esses versículos também nos mostram a vida de Esdras. A vida de Esdras. Ele aprendeu, em primeiro lugar, com o propósito para colocar em prática a sua própria vida. Ele sabia que precisava ser o modelo dos fiéis. Sua vida deveria condizer com sua pregação. Caso contrário, ele não passaria de um hipócrita. Ele aprendeu, não primeiramente para ensinar, mas para praticar. Primeiro eu aprendo para obedecer, para ser um modelo, para ser um exemplo, para obedecer ao meu Deus. Em terceiro lugar, o ensino de Esdras. Após aprender e praticar, Esdras se dispõe a ensinar. O ensino era o resultado de sua vida de estudos, ou melhor, dos seus estudos e da sua vida. Além disso, observe que o ensino compreendia toda a lei do Senhor, isto é, todo o conselho da sua vontade. Esdras não tinha autorização para ensinar outra coisa ou atenuar o ensino bíblico. Ele precisava ensinar a palavra de Deus somente. Meus irmãos, a mesma responsabilidade ela é vista no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3, Paulo diz a Timóteo e a toda a igreja de Cristo que o pastor precisa ser apto para ensinar, o que implica em bastante estudo, ou seja, para ele poder ensinar, ele tem que aprender. E no mesmo texto, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala também de como o pastor precisa ser irrepreensível, ter uma vida de testemunho diante de Deus, da igreja e de toda a sociedade. Eis o padrão também, 1 Timóteo 3. Aprender, viver e ensinar. Esse é o padrão para os ministros. Em nossos dias, há muitas igrejas com púlpitos doentes. A razão disso, meus irmãos, sem sombra de dúvida, é a falta da pregação da palavra de Deus. Se fala sobre qualquer assunto, política, economia, redes sociais, filmes, testemunhos pessoais, contudo o texto nunca é explicado. Você percebe claramente que não houve preparo, que o indivíduo foi ao púlpito de qualquer jeito. Os irmãos que já professam a fé já há algum tempo e escutaram já pregações bíblicas, eu creio que já sabem diferenciar. Mesmo os irmãos que não têm contato com teologia no sentido mais profundo, mas sabem diferenciar uma pregação onde demonstra preparo, aprendizado, que o pastor se debruçou mesmo sobre o texto e agora está explicando com fidelidade, para com aqueles que não estão nem aí, foram de qualquer forma para o púlpito. Foi o que veio na cabeça naquele dia, quase que na hora do culto, alguns até na hora do culto. Você sabe diferenciar, se você conhece uma pregação bíblica, você sabe diferenciar o que não é uma pregação bíblica. A semelhança de alguém que faz o teste com relação a uma nota, se ela é falsa ou verdadeira. Se você conhece a verdadeira, você conhece a falsa. Você sabe o que é falso. Ele não se coaduna com a verdade. Infelizmente, meus irmãos, sermões fracos, rasos, sem nenhuma substância para alimentar as ovelhas. E infelizmente, muitas vezes, isso acaba se perpetuando. Mesmo quando muda de pastor, a igreja, ao invés de buscar um homem comprometido com o ensino profundo das Escrituras Sagradas, prefere outros critérios para escolher seu novo ministro, como eu citei agora há pouco aqui. O primeiro critério para você congregar numa igreja deve ser identificar se ela possui a sua principal marca, a pregação da palavra de Deus. Aqueles que congregam numa igreja fiel devem dar graças a Deus. Graças a Deus por isso. Quanto aos ministros, a nossa responsabilidade
é de nos debruçar sobre a palavra do Senhor. E a semelhança de Esdras, aprendermos, vivermos e ensinarmos com fidelidade o que o Senhor Deus nos entregou. Que Deus ajude aos ministros que são fiéis a permanecerem fiéis e perseverar até o fim. Como Paulo diz, escreve a Timóteo em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Terceiro e último lugar, os efeitos da pregação bíblica. Os efeitos da pregação bíblica, no versículo 9 ao versículo 12. Primeiro efeito, versículo 9, arrependimento. A pregação bíblica traz o efeito do arrependimento, a consequência do arrependimento. Versículo 9, você observa que o povo ouve a mensagem e responde em pranto. As pessoas mais ou menos estavam experimentando a mesma profundidade de um luto aqui. É essa a ideia. O luto pela sua incapacidade de viverem de acordo com a vontade do Senhor. O pranto aqui é descrito como um grito de lamento. Os corações estavam quebrados por causa do relacionamento rompido com Deus. Eles ouviram a lei do Senhor, viram a santidade do Senhor naquela lei, a sua lei, e assim, aquilo foi confrontador com as suas vidas pecaminosas. E começaram a plantear, demonstrando assim arrependimento. Arrependimento. E aí eu tenho alguns textos para citar, mas devido ao tempo eu não vou citá-los, apenas vou citar as referências. Veja depois Ezequiel 8, do 30 ao 32, acerca da necessidade de arrependimento. Ezequiel 8, do 30 ao 32. Está apenas um aqui, Lucas 5, 31 e 32. O Senhor Jesus Cristo disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A pregação bíblica nos chama ao arrependimento. Sempre ao arrependimento. Todos que ouvem a voz do Senhor Deus confrontar os nossos pecados, devem nos conduzir ao arrependimento. Sim, diante desse embate entre a palavra pregada e as nossas vidas fora do eixo, fora da obediência, devemos confessar os pecados. Clamar a Deus por misericórdia, nos arrependermos do que fizemos contra Ele. Segundo efeito, versículos 10 e 11, alegria. Alegria, o povo é ordenado aqui a se alegrar no Senhor. Em seguida, o povo é ordenado a se alegrar após o perdão concedido pelo Senhor. E entenda, essa exortação que é feita ao povo não significa que era errado chorar, ou que seja errado chorar após a exposição da palavra. Isso não é pecaminoso. Pelo contrário, a condição que o nosso pecado nos deixa, meus irmãos, de fato, em muitos momentos envolverá grande pranto de nossa parte, choro mesmo, copioso diante de Deus. É algo legítimo. Então por que eles são exortados aqui a pararem de chorar? Parem de prantear, se alegrem. Por quê? O ponto aqui é o contexto específico em o qual eles se encontravam. Essa é a questão. Um contexto de festas. Era um mês, no calendário litúrgico, de festas. Então eles tinham que se alegrar. O momento era esse, era para se alegrar. Não era tempo de chorar, como diz Eclesiastes 3, há tempo para tudo. O tempo agora era de se alegrar. Por isso eles são lembrados. Se alegrem no Senhor. A alegria do Senhor é a fonte da força de vocês. Se alegrem no Senhor. Se vocês se arrependeram de fato, se foram confrontados seus pecados e vocês querem abandoná-los e confessá-los a Deus, se vocês estão fazendo isso, louvado seja Deus e recebam perdão da parte do Senhor Deus. E se alegrem por isso. Deus já os perdoou em Cristo. Meus irmãos, acerca da verdadeira alegria, João 15, 11 diz que o Senhor Jesus Cristo fala: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, em vós, e a alegria de vocês seja completa. E Paulo fala isso em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria verdadeira, ela é um fruto aqui da reconciliação que o Senhor Deus nos proporcionou através do seu Filho. Essa é a alegria verdadeira, que é duradoura, que é permanente,
Toda alegria que você tem lá fora é transitória. Essa não. É no meio do fogo da aflição, onde você passa pelas coisas mais terríveis, você é lembrado pelo Senhor. Você foi perdoado por mim, através da obra do meu Filho. Você se encontra debaixo do meu esconderijo, debaixo da minha proteção, das minhas asas. Eu sou o teu esconderijo. Eu sou aquele que sara as suas feridas. Eu sou aquele que perdoou os teus pecados. Eu afastei de você. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, eu afastei as transgressões que estavam sobre você, levando à condenação eterna. O sangue do meu Filho foi derramado em teu favor. Portanto, alegrem-se. 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 Em último lugar, um último efeito aqui, a obediência, versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Perceba que após a palavra ser explicada, ela precisa ser vivenciada, meus irmãos. Lembra de Tiago 1:22? Não basta ouvir a palavra, sermos meros ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes. Foi o que aconteceu aqui. Eles não ficaram deslumbrados. Olha como o Esdras expõe tão bem o texto. Olha como os levitas são tão capacitados. Olha como a gente é abençoado por ter ministros fiéis. Olha como a gente tem a revelação de Deus em nosso meio. Olha como é... Não! Nós queremos obedecer. Queremos praticar. Não ficou uma coisa apenas nos pensamentos, só no vislumbre, na admiração. Nós queremos viver. Viver a palavra. É o desejo do povo da aliança, é o desejo de todo homem e mulher regenerado. Eu quero viver a palavra. A despeito dos meus pecados e sabendo que eu não vou conseguir cumpri-la fielmente ainda nessa terra. Eu quero viver. A pregação bíblica fiel, ela gera esse efeito. O povo é conduzido à obediência. Eu lembro a você nessa noite que é espiritualmente perigoso ouvir a palavra de Deus sem o objetivo de uma resposta obediente. Conhecimento teológico sem obediência leva ao orgulho. Está cheio de gente cheia na igreja de conhecimento teológico só teórico. Tem muitos textos bíblicos de cabeça, parece uma metralhadora, citando os textos, mas vazio, oco por dentro. Conhece muito de teologia, pelo menos em termos de citações, mas não tem um desejo, não demonstra uma vida de frutos de obediência. Eu pergunto a você nessa noite, como você tem ouvido os sermões que são pregados nesta igreja e os sermões que você já ouviu também em outros lugares, sermões que são fiéis à palavra de Deus? É com a finalidade de praticar o que é pregado? Esse é o seu interesse? Ou a sua preocupação maior é com o pecado dos outros do que com os seus pecados? Você deve ter ouvido isso, né? Aquele irmão que está ouvindo o sermão aqui sendo pregado, dizendo, se a fulana estivesse aqui. Se o fulano estivesse aqui. Sim, é lamentável que não esteja aqui se for por conta de um motivo não plausível. De fato é lamentável. Mas se você está aqui, o sermão é para você. Deus fala com você. Deus fala com você. Como você tem zelado, homem, para que a sua família pratique a palavra de Deus? Você, mulher. Como você tem zelado para que a obediência seja tanto sua como da sua família? Não a obediência legalista, mas a obediência graciosa, dependendo da obra de Cristo, da sua pessoa. Às vezes, alguns de nós chegam a se tornar especialistas em ouvir sermões. Fazemos todas as anotações, e não há nenhum problema em fazer, pelo contrário, é muito bom que se faça. Inclusive até correções. Eu falaria isso aqui. Alguns são ousados em fazer isso. Eu iria por aqui. Mas falta o mesmo zelo em praticar o que nós ouvimos. Rápidos em corrigir o pastor pregando. Talvez um erro de concordância, talvez uma citação que não foi
bem lembrada ou outra coisa, mas muito vagarosos em obedecer o que é pregado. É necessário nos arrepender, confessar nossos pecados, confiar na obediência perfeita de Cristo Jesus. O chamado da pregação bíblica à obediência não é para você confiar na sua obediência. É sim para você obedecer, mas depender da obediência de Cristo para a sua salvação. Não depende da sua obediência. Somente assim iremos experimentar a alegria da salvação do Senhor. Frequentemente, meus irmãos, nós lemos sobre notícias de acidentes, quer seja em nosso país ou fora dele. E elas nos assustam, de fato. Eu lembro quando criança, nos anos 90, tinha uma vinheta, né, do plantão da Globo. Você já sabia logo, morreu alguém. E normalmente era alguma coisa assim inesperada, vinha e você ficava já naquela tensão. Isso também acontece com relação a acidentes, porque acidentes são assim, são inesperados. Você não está aguardando que aconteça. E aí você sabe, um avião caiu. Isso causa ali, né, um medo, um receio. E alguns, então, chegam a deixar de viajar, por exemplo, quando um avião cai. Contudo, deveríamos agir de maneira mais preocupante, mais zelosa, quando vemos os desastres causados pela falta da pregação bíblica nos púlpitos de várias igrejas, inclusive aquelas que se dizem reformadas. O sucesso deveria ser ainda maior por isso. O puritano Richard Sibbes, falando sobre a pregação, escreveu: a pregação é a carruagem que leva Cristo de um lado a outro do mundo. Oremos ao Senhor para que a pregação da sua palavra seja prioridade em nossas vidas. Conheçamos cada vez mais sua bendita revelação. Seja isso o desejo do seu coração nessa noite. E que você tenha da sua graça, da graça de Deus, para experimentar os efeitos na sua obediência. E que nós descansemos em seu Filho, o nosso Redentor, Cristo Jesus, que cumpriu fielmente tudo isso em nosso lugar, nos livrando do pior dos desastres, o lago de fogo. Foi de lá que ele nos livrou, o pior de todos os desastres. A Deus seja glória por isso, pelos séculos dos séculos, pela sua palavra, através da qual ele dirige o seu povo, e o seu Filho é anunciado, toda vez que ela é proclamada. Amém.